mundo espiritual, trazendo discernimento para o povo de Deus. Nós sabemos que o diabo, ele não está brincando de ser diabo, e por mais que pareça clichê falar isso, eu sempre analiso que parece que, apesar de, como estou dizendo, parecer clichê falar isso, ser algo tão normal, entender isso, as pessoas às vezes não se dão conta de que estão sendo ludibriadas, enganadas, iludidas, porque se deixam vencer, tendo todo o potencial de viver abençoado, se deixam enganar. Espero que você que está aqui nessa noite não permita isso na sua vida, amém, pessoal? As bênçãos de Deus, elas devem ser colocadas na sua vida, trazendo a existência por você mesmo. A fé traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Você tem que trazer a existência, amém? Vamos para a palavra de Deus. Obrigado, pessoal. Pode voltar daqui a pouco em nome de Jesus. Nós vamos para a palavra de Deus. O texto base que nós estamos estudando é o texto de Efésios capítulo 6. Lá tem a hierarquia. Nós só vamos ler para trazer a memória. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 18. Efésios 6. Nós ainda estamos dentro desse texto, estudando a hierarquia, estudando como é a armadura de Deus, e hoje nós vamos ver essa hierarquia, como ela atua dentro do casamento. A intenção dessa mensagem, dessa série de mensagens, é que vocês, como igreja do Senhor Jesus, estejam sempre vigilantes. Não pense que as coisas, como eu sempre digo, você já me ouviu falar isso, vai se manifestar de forma automática, você tem que se posicionar. Amém, pessoal? E não se iluda, meu irmão, falar o português rasgado. Não pense você que se você for crente, evangélico, as coisas vão se dar bem para a sua vida. Ah, eu vou na igreja, e daí que você vai à igreja? E na igreja é o primeiro passo. Mas estar numa igreja que ensina você a viver a fé é diferente. Além de ensinar, você tem que dar o passo de viver. Amém? Por quê? Não vai resolver você dizer que tem Jesus se você não sabe como operar a fé. O que traz à existência tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é a sua fé. Não adianta você ficar lá, meu irmão, eu sirvo a Jesus. Jesus olha para você, legal, você me serve. Quando você morrer, você vai para a glória. Mas enquanto você viver na terra, vive uma vida amarrado. O mal vem, você não sabe defender. O mal vem, você não sabe agir. Você não tem discernimento para entender. Isso aqui é a ação do diabo. Agora, quando os seus olhos estão abertos, quando você tem a revelação da palavra, a palavra revelada, você sabe como agir no mundo espiritual. Aí depende unicamente de você. Se você for uma pessoa que ama-se a si mesmo e ama a Deus também acima de todas as coisas, você vai viver para honrar a Ele, e você sabe que para que o Pai seja glorificado, o Filho tem que ser abençoado. O Pai é glorificado no Filho, então a minha vida abençoada glorifica a Deus. Amém, pessoal? Se eu viver uma vida de maldição, eu não glorifico a Deus. Digam glória a Deus. Então, a fé que traz a existência, você precisa entender isso. E não é a fé no sentido de esperança. Tem muita gente que confunde fé com esperança. A esperança é muito boa, mas ela não traz nada para a minha vida. Eu preciso da fé. A fé faz a esperança se manifestar. Amém, pessoal? E fé não é esperança, fé não é desejo positivo, fé não é boas vontades. Isso aí todo mundo tem. Fé é diferente de tudo isso. Fé é aquela convicção que você sabe porque sabe que vai acontecer aquilo que a Bíblia diz e ponto, acabou. Digam glória a Deus. Independente do que diz a circunstância, independente do que diz os homens. Independente que você olha e fala assim, não tem jeito, mas a minha fé diz que tem. E a minha fé, meu irmão, não é, como eu disse aqui, um desejo positivo. Tem muita gente que confunde desejo positivo com fé. Esperança com fé. Não é isso. Tem muita gente que pensa coisas boas, tem bons pensamentos, mas isso não é fé. A fé traz à existência aquilo que não é como se fosse. Para eu ter fé, essa fé tem que nascer pela palavra de Deus. Amém, pessoal? Eu ouço a palavra, a fé nasce no meu coração, eu ajo sobre a palavra e sou abençoado. Digam glória a Deus. É assim que temos que agir, é assim que temos que entender. Então não adianta eu dizer que sou evangélico. Eu posso estar na igreja bonitinho, cantando, pulando, aquele lindo coral, aquelas coisas lindas, mas eu não tenho a fé que traz a libertação. Eu preciso dessa fé, que vem pela palavra. Mas simplesmente a leitura da Bíblia, um discurso com o nome de Jesus no meio, não, o entendimento da palavra. Conseguiram compreender? Como eu sempre digo, há um exemplo muito claro sobre isso. Os profetas falavam sobre a vinda de Jesus, desde Gênesis,
a Bíblia vai relatando sobre a vinda de um Messias, mas quando o anjo apareceu para Maria, foi diferente aquela palavra. Todo mundo sabia que o Messias viria, mas como ele viria? Como iria isso acontecer? Então todos tinham informação, mas quando o anjo chegou para Maria, ele não só falou a palavra que Maria já sabia, ele revelou essa palavra para Maria. É essa revelação que faz a diferença. Todos sabiam que o Messias viria, e daí que sabiam que o Messias viria? Agora Maria, ela teve a revelação, ela entendeu que não só tinha aquela promessa do Messias vir, mas como ele viria. E Maria, ao ouvir o anjo, disse: seja feito conforme a tua vontade. Entende? Maria, ela teve fé naquele momento, teve fé que ela tanto declarou: seja feito conforme o Senhor disse. Meu irmão, a fé em Maria fez com que ela esquecesse todo o processo que ela iria passar. Maria sofreu discriminação. Imagina uma adolescente grávida há mais de 2000 anos, solteira. Imagina. Maria, ela se esqueceu que ela poderia ser apedrejada, poderiam acusar ela de adultério, de ter traído José, como muita gente pensou a respeito disso. Uma noiva não tem relação íntima com o noivo e aparece grávida e fala que é gravidez do Espírito Santo. Conversa para boi dormir. Muitos devem ter pensado isso, mas Maria não se preocupou com isso, porque quando a fé entra no seu coração, você não está nem aí com a circunstância. O medo desaparece, a circunstância, por mais adversa que seja, você não tem medo dela, porque dentro de você é uma convicção. Você sabe porque sabe que você é abençoado. Você sabe porque sabe que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. É isso que você tem que ter, meu irmão. Se não tiver isso, eu vou dizer uma coisa para você: você vai ser um bom crente, vai viver uma vida miserável sobre a terra, vai morrer, talvez você vai para o céu, porque se a fé que salva não te salvar, nada pode acontecer. Mas dos males o menor. Pelo menos se morrer e for para o céu, glória a Deus. Mas enquanto você vive aqui, não aceite viver aqui uma vida derrotada. Amém, pessoal? Não importa quantos anos você tenha. Se você ainda vai viver 10 anos a mais, viva glorificando a Deus. Se você vai viver 1 ano a mais, viva glorificando a Deus. Se você vai viver 20, 30, seja para viver abençoado. Não aceite viver de qualquer forma. E para não viver de qualquer forma, você tem que trazer o céu para os dias de hoje. Amém, pessoal? Nós cantamos aqui: venha o teu reino. O reino de Deus já veio, ele já está entre nós. Amém, pessoal? Então esse reino é a vida abundante que Jesus veio trazer, é ela que temos que tomar posse. Agora o diabo vai fazer de tudo para te enganar. Se você for um inocente, se você for bobinho no quesito espiritual, o diabo vai entrar, pintar e bordar na sua vida, e você vai estar achando que é a circunstância. O diabo, mesmo sendo derrotado, consegue vencer a sua vida. Não aceite. Por isso, dessa série de mensagens, para que você tenha discernimento espiritual, não seja enganado. Lembre-se da mensagem de quarta-feira: o diabo, ele não vai trabalhar só com coisas negativas, com coisas pessimistas. Ele vai te dar sugestões boas, porém fora da vontade de Deus. Quando ele mandou Jesus transformar pedra em pães, qual é a maldade disso? Jesus estava com fome. O diabo não falou para ele roubar pão. O diabo não falou para Jesus enganar alguém, tomar de alguém. O diabo mandou ele usar o poder que ele tinha e transformar as pedras em pães. Olha, coisa boa. Eu estou com fome. Ele me deu uma boa sugestão. Quantos estão desviando-se da verdade pelas boas sugestões do diabo? Boas sugestões essas que não têm um amparo da vontade de Deus. Por isso você tem que vigiar. Mas muitas pessoas não têm vigiado. Quem sabe, e eu não vou duvidar do Espírito Santo, porque ele falou no meu coração isso, que tem pessoas que quando ouvem essa mensagem, ele julga a intenção da mensagem. O pastor está pregando isso porque ele não quer que pessoas saiam da igreja. Você está dando ouvido para o diabo. Você está vendo como que ele não trabalha só com maldade? Ele trabalha com a sua ingenuidade. Consegue entender? Não tem razão nenhuma para eu ensinar isso. Se não tivesse na Bíblia, eu não ensinaria. Consegue compreender? Por quê, meu irmão? Posso falar o português rasgado para você? A Bíblia eu conheço. Eu podia ficar calado e guardá-la para mim. É ou não é verdade? Viveria uma vida abençoada. Mas Jesus me chamou para compartilhar aquilo que Ele tem revelado a mim. E é isso que eu tenho feito. Receba no teu coração e se posicione de forma espiritual. A pessoa, meu irmão, o diabo vai trabalhar na pessoa que é desconfiada de tudo. Cuidado com essa desconfiança.
Se você é um traidor, não ache que todo mundo trai. Se você é enganador, não ache que todo mundo engane. O diabo trabalha no seu pecado. Por isso, se arrependa. Se arrependa. Porque as ovelhas nunca suspeitam dos bodes. Por isso Jesus, o bom pastor, tinha que proteger as ovelhas do bode. Se você está tão esperto, seja aqui ou seja em casa, é porque você é um bode que ainda não se converteu. Consegue compreender? Vigia, aceite a Jesus, porque só Ele pode mudar a tua natureza. Quando Ele muda a sua natureza, você passa a ser uma pessoa da paz. Você passa a ser uma pessoa que abraça. Você passa a ser uma pessoa que muda os seus desejos. Você começa a querer abençoar vidas, estender as mãos, e você confia. Jesus confiava. Jesus não estava todo dia com a anteninha alerta, com o farolzinho aceso, dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era o protetor dele. Quem anda muito assim precisa receber Jesus na sua vida. Você tem uma vida pesada, uma vida sem paz. Receba Jesus no seu coração. Amém, pessoal? O que nós estamos tratando aqui é a maneira com que o diabo trabalha e engana. Todos nós, quantos aqui receberam Jesus na sua vida? Todos vocês já são mais do que vencedor em Cristo, em potencial. O diabo foi colocado debaixo dos nossos pés, isso é fato. Mas isso, vou repetir, estou sendo redundante, não é porque Deus já fez isso que isso vai se manifestar dessa forma. Porque se fosse somente Deus fazer através de Jesus, não teria a Bíblia com princípios para serem praticados. Se Deus fez tudo o que fez através de Jesus e deixou os princípios dele para serem praticados, é porque tudo aquilo que Jesus conquistou, tudo aquilo que ele fez, só pode se manifestar através das práticas dos princípios estabelecidos na sua palavra. Quando eu pratico, o diabo fica impossibilitado. Amém, pessoal? Amém. É como aquele exemplo que eu dei em uma das nossas mensagens. Se você anda com documentação do seu carro em dia, se a sua habilitação está em dia, a polícia te parou, pediu o documento, ela vai dizer, vá em paz, boa viagem. Agora, se você andar devendo, meu irmão, a hora que ela te para, você vai ter problema. É ou não é verdade? Sim ou não? É ou não é verdade? Se você faz o que tem que ser feito, meu irmão, está tudo certo. É a mesma coisa no quesito espiritual. Se você anda na palavra, meu irmão, Deus é contigo. O diabo não tem condição de entrar. Amém? O diabo não tem condição de entrar. Então, primeiro passo, nós já somos abençoados. Digam glória a Deus. Agora eu preciso viver a palavra para que essas bênçãos se manifestem sobre a minha vida. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, vou repetir, eu preciso me revestir da armadura de Deus. É algo que eu tenho que fazer. E quando eu faço o que Deus mandou eu fazer, o diabo não tem poder sobre mim. Se eu não faço, não adianta eu orar, não adianta jejuar, não adianta dizer que sou pastor, não adianta dizer que sou apóstolo, não adianta dizer que sou evangélico. Se eu não fiz o que tem que ser feito, o diabo vai conseguir me pegar. Não porque ele é poderoso, mesmo sendo derrotado, ele é astuto, ele é esperto, ele é malandro, ele arma a arapuca, e você, porque está com os olhos fechados, cai. Agora, se revestiu da armadura de Deus, o diabo não consegue. Por quê? A armadura de Deus, ela vai te dar direcionamento. O que você deve fazer para ter uma vida abençoada. Capacete da salvação. Se você tem a palavra na mente, a hora que o diabo vem dizer as coisas na sua mente, você já usa a palavra e acaba com aquela voz do diabo. A hora que chega o diagnóstico, olha, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ok, mas a palavra de Deus diz isso e isso é assado. Estou vendo aqui a nossa irmã Renata lá no fundo. Irmã Renata que venceu o câncer, feliz. Cabelo lindo que a senhora está, minha irmã. Glória a Deus. Amém? Irmã Renata lá, diagnóstico, câncer. Não tinha jeito. Ela usou a fé, creu, batalhou. Falei aqui no culto passado, eu vi o dia que ela foi curada aqui na igreja. Muitos irmãos viram. Na hora da oração da fé,
Foi pro banheiro, vomitou, né, irmã? Estava jogando todo o mal para fora. Parece uma coisa louca. Ah, é coisa de crente, não é assim que o povo diz? É, todo pastor fala essas coisas. Contra fatos não há argumento. Questione os fatos. Não tem o que questionar. Você pode questionar o pastor, você pode até falar a Bíblia. Ah, papel aceita qualquer coisa. Questiona os fatos. Está lá. Ali servindo a Jesus. Digam glória a Deus. O que é isso? A fé. Conseguiram compreender? A fé, quando ela está dentro de você e você se posiciona, você se reveste da armadura de Deus, os sintomas estão ali, seu corpo está fraco, mas a palavra de Deus está dizendo, pelas feridas de Jesus você foi curado. Você combate aquele corpo fraco, você combate aquele cansaço, você combate aquela reação dos remédios, você vai contra ele. Por mais que eu estou debilitado, eu creio que estou curado. Daqui a pouco vem o diagnóstico, sumiu. Não tem explicação. Por que foi abençoado? Porque está revestido da armadura de Deus. Amém, pessoal? Esse é um dos... Tem aqui a nossa irmã Fernanda. Mesma coisa. Não foi isso, Fernanda? Fez todo o processo de químio. No caso dela, não teve nenhuma reação. Usou a fé. Curada, abençoada. E vários outros irmãos. Amém, pessoal? Como questionar aquilo que a Bíblia diz? Amém, pessoal? Não ficou nada. Digam glória a Deus. Me lembrei aqui, o irmão está aqui hoje, do irmão Dinho. Mondinho descobriu um câncer, agora não me lembro onde era o câncer. Vocês ouviram o testemunho dele? Acho que era no intestino. Era isso, né? Aonde? No estômago? Não, acho que é sei lá, algum lugar do corpo. E aí o médico chegou para ele e falou assim, olha, tem que tirar. Tem que tirar, porque estava lá num lugar, eu acho que era no intestino. Estava lá numa curva, e o médico falou, nós vamos ter que tirar isso aí. E ele veio falar comigo, apóstolo, e agora? Estou desesperado. Eu falei, irmão, vamos ficar nessa fé. A palavra de Deus diz isso. Vou ficar na sua casa, toda semana eu ia lá. Eu ia lá fazer o quê? Orar, que nem crente faz? Irmão, vem aqui orar na minha casa. Não, a oração é importante. Mas se não souber agir a palavra, a oração não funciona. Amém, pessoal? E aí eu ia lá, ele dizia, apóstolo, estou pensando isso, não, amor, a Bíblia diz isso. Ah, apóstolo, mas isso, a Bíblia diz aquilo. Chegou para mim, apóstolo, mas se chegar a minha hora, quantos anos você tem, irmão? Ah, eu tenho, nem lembro agora quantos anos, 60 e pouco. Não, irmão, a Bíblia diz que é no mínimo 70. Mas eu vou te dizer mais, e se eu tivesse 70, apóstolo? A Bíblia também diz que Deus não precisa usar as ferramentas do diabo para recolher ninguém. Então, se fosse para você ser recolhido, ele só ia te buscar e não ia precisar pôr um câncer em você não. Então manda esse irmão embora. O que foi acontecer? Só foi lutar contra a mentira do diabo. Conseguiram compreender assim ou não? E aí, meu irmão, oramos. Ele falou, apóstolo, é amanhã. Oramos. Quando foi abrir o mondinho, estava o contrário lá. Eu não lembro se é o intestino, mas estava do lado contrário. O médico falou, eu faço isso há mais de 30, 40 anos. Eu nunca vi esse órgão do lado do contrário. Mas do lado contrário foi certinho, porque era isso que eu precisava para poder tirar o que eu tinha que tirar. Você está curado, não tem mais nada, está abençoado. Digam glória a Deus. Irmão, o que eu quero dizer para você? Isso é o que? Se revestir da armadura de Deus. E tantos outros testemunhos que estão aqui sentados. Meu irmão, é isso que você tem que fazer. Agora hoje nós vamos ver isso aqui, a armadura de Deus para o seu casamento. Irmão, nós estamos vivendo um ataque na família. O diabo odeia a família. O diabo odeia. A Bíblia Sagrada nos ensina processos que todos nós temos que trilhar para ter um casamento abençoado. Os homens sistematizaram esse processo. Preste atenção nessa pesquisa. Os homens sistematizaram esse processo. Tem pelo menos 5 processos que os casais vivem até chegar no momento de casamento pleno. A maioria desiste no segundo passo. A maioria desiste no segundo passo. Não foram fiéis ou perseverantes para chegar no quinto. O quinto é a plenitude. Estão me compreendendo? Ali é onde estão vivendo um casamento abençoado, aonde um compreende o outro, aonde vão se estabelecendo uma vida abençoada. Jesus ensina sobre isso. O diabo não quer que você viva o que Deus tem para você. O que você tem que fazer é se revestir da armadura de Deus.
Muitos estão vivendo um casamento infeliz, porque não são perseverantes em seguir o que a Bíblia diz. Amém, pessoal? Aí agora eu quero falar sobre isso aqui. Você pode estar ouvindo essa palavra na seguinte condição: você pode estar enfrentando uma luta, essa palavra vai te ajudar a vencer a luta. Amém? Você pode estar ouvindo essa palavra onde já aconteceu o divórcio. Tem dois processos aqui. Deus pode restaurar, mas se não tem mais como restaurar, Deus pode te abençoar com uma nova história. O fato é que com a nova história você pode viver aquilo que a Bíblia ensina, sabendo já. Então não ouça essa palavra como culpa. Não deixe o diabo te culpar, dizendo: oh, você não fez isso, você não fez aquilo, olha lá, olha o que você está vivendo, agora olha aí. Não. Você fez o que fez quando fez da melhor forma que sabia fazer. Se não fez de outra forma, porque não sabia. Agora não adianta mais a gente voltar para o passado e aceitar as acusações do diabo. O que nós temos que fazer é aprender a agir daqui para frente. Amém, pessoal? Diga comigo: ainda dá tempo de ser feliz, de ser abençoado. Amém? Só depende de você. Então Deus está dizendo: revestido toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Olha o que diz: se revista a armadura de Deus, para que possais resistir, o quê? O dia mau. O dia mau chega para todo mundo, irmão. Chega, a Bíblia está dizendo. Só que nesse dia você tem que estar revestido da armadura de Deus. Se você não está, você deixa o emocional tomar conta de você. Aí você sai gritando, esgoelando, batendo, brigando, fazendo um monte de coisa, depois vai se arrepender no futuro. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo aqui o que você tem que fazer. Se reviste da armadura de Deus. Se o dia mau chegar para você, você vai poder resistir esse dia. Deus não está dizendo que você vai pular esse dia. Deus está dizendo que você vai resistir nesse dia. Amém, pessoal? Você vai ficar firme nesse dia. O mal vai bater, o mal vai tentar e você vai estar firme. Você não vai perder a cabeça, você não vai ser um descontrolado emocional. Não, você vai resistir. Por quê? Porque você tem inteligência emocional? Não, porque você tem o fruto do Espírito Santo. Aliás, o fruto do Espírito recriado. Inteligência emocional é até bom, é prática humana. Mas você tem algo sobrenatural, uma capacidade mais elevada do que a inteligência emocional. A inteligência emocional está aqui, ó, fruto do Espírito está aqui. Aí você escolhe o que você quer. Você quer fazer a prática natural? Estude inteligência emocional que vai te ajudar. Agora, se você quer coisa efetiva que resolve, deixa o Espírito que foi recriado dentro de você predominar na sua vida. Deixa ele guiar você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que uma das características dos frutos do Espírito recriado é domínio próprio, equilíbrio, temperança. Digam glória a Deus. Então o dia mal veio, você é temperado, você tem equilíbrio, você não é um desequilibrado, sai gritando, esgoelando, fazendo barraco, fazendo um monte de coisa. Não, meu irmão, minha irmã, você é fruto, você é serva de Deus, você tem o fruto de um Espírito recriado dentro de você. Agora, o que você tem que fazer? Vai acontecer isso estralando o dedo? Estralou o dedo, manifesta? Não, revestido da armadura de Deus. Percebe que é algo que você tem que fazer? Quando nós agimos assim, meu irmão, nós vamos viver abençoado. A religiosidade não terá domínio sobre a nossa vida. O diabo também não terá domínio. Hoje eu vejo que as pessoas são escravas de dois jeitos. Ou são escravos na mão do diabo, ou são escravos na mão da religião. Você tem que ser livre de todos os meios, tanto do diabo quanto da religião. Apóstolo, nós não somos uma religião, nós somos filhos de Deus. Você não fica aqui sendo controlado por mim. Eu não digo o que você tem que fazer. Eu prego a palavra e o Espírito Santo te guia. A religião guia o que as pessoas têm que fazer. Tem sempre um líder lá debaixo dele, que ele está debaixo, que tem que dizer isso, tal. Tem lugar que até diz quando tem que fazer amor. Essa semana vocês não podem não, é só 2 vezes por semana. Meu irmão, até isso eles controlam. Até quando vai ter filho, olha, agora não é só vez de ter filho. A vez de ter filho é o fulano de tal. Se tiver, está na rebeldia. Meu irmão, preso na religião. Ou preso em outras coisas, dogma, tantas outras coisas, meu irmão. O que você tem que ser? Diga comigo, livre. Diga, eu preciso ser livre.
Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, desista. Havendo feito tudo, diga comigo, havendo feito tudo, ficai firme. Então, nós temos que prevalecer. E prevalecer depende de praticarmos a palavra. Amém, queridos? Então, nós vamos ver aqui esses principados. Nós vimos como ele opera no mundo de forma geral. Quem veio nos cultos ouviu sobre isso. Você vai ver agora, de forma específica, como cada um dessa hierarquia age dentro do casamento e dentro da família. Amém, gente? Vamos lá. Mateus, ele preparou ali, e nós vamos colocar aqui. Vamos começar com o principado. Como que ele age na família? Como que ele age na família? Olha só. Na família, podem influenciar decisões e direções que afetam a estrutura familiar, como a escolha de valores e crenças. Olha aqui para mim. Eu vou pegar um exemplo lá de duas pessoas que são cantores seculares. Eu vi uma entrevista de um casal, eles se separaram, mas eles eram cantores seculares. E a entrevista dizia assim, o rapaz perguntava para o marido, como começou o problema de vocês dois? Ele falou assim, o problema começou porque ela se converteu. Começou a virar evangélica, aí ela já queria dar o dízimo. Aí eu sou contra isso. Aí ela queria dar o dízimo, toda segunda-feira a pastora ia lá em casa orando, e eu não concordava com aquilo. Aí depois ela estava falando assim, eu vou construir a igreja, vou botar ar-condicionado na igreja, eu não gostava daquilo. Aí começou a briga. E aí eu cheguei para ela e falei assim, o negócio é o seguinte, então nós vamos, o show que a gente fizer, a gente reparte em dois, o que é seu você faz o que você quiser, o que é meu, o meu não vou dar para a igreja nenhuma. Resumindo, os dois chegaram no divórcio. Resultado, aí eu fico pensando, qualquer um que for no mínimo inteligente, mas aí o diabo não vai deixar a pessoa usar a inteligência, vai ver que por mais que ele estava criticando ela e falando que ela estava sendo enganado por pastores, vai ver que ela continua com sucesso e ele continua derrotado. Por quê? A prosperidade não tem a ver com espiritualidade. Porque Deus não diz que abençoa ou prospera o crente, Ele diz que prospera o semeador. Conseguiram compreender, sim ou não? Ele prospera quem semeia, seja ele crente, espírita, macumbeiro, católico, ofertante. Ele semeia, esse prospera, porque quem planta, colhe. Ele não diz, o evangélico plantou, colheu. Ele diz, quem planta, colhe. Então, basta ver, o rapaz está lá tentando a vida dele, tocando a guitarrinha dele lá, e a mulher está arrebentando ainda aí no show dela. Se ela vai viver para Jesus, eu não sei. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando ela começou a levar Jesus para dentro da casa dela, ele não concordou com aquelas crenças. Consegue compreender? A mesma coisa acontece na nossa vida, de forma talvez reduzida. Quantos de vocês querem estar na igreja e os seus familiares ficam, você virou fanático, agora não sai da igreja? Você acha que isso é o teu pai, tua mãe, o teu parente que quer dizer? Não, meu irmão, é o diabo que quer se opor. Consegue compreender? E ele quer combater as suas crenças. Você vai dar dízimo agora, mais um trouxa. Você vai dar dinheiro para pastor. Você acha que é o homem que está dizendo isso? O homem está produzindo, mas quem está inspirando é uma força espiritual, que são os principados. Lembre-se do que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo está dizendo, a nossa guerra não é natural, aquela pessoa que está falando, ela está só emitindo o som, mas tem alguém ali que está impulsionando ela a falar isso. Estão me entendendo, sim ou não? Então o que os principados fazem? Eles influenciam decisões e direções que afetam a estrutura familiar, como a escolha de valores e crença. Você quer levar Jesus? Se o seu cônjuge não é de Jesus, ele quer levar outra coisa lá para dentro de casa. Estão me compreendendo? E é aquela vida toda depravada. Ele quer mudar os valores. Reunião de familiar é só para falar de pornografia, só para falar de pecado, é só para falar. São valores, são crenças.
e você não quer. Você precisa entender que não é o teu marido, que não é a tua esposa, ou que não é o seu parente, ele apenas está sendo usado. E o que você tem que fazer? Entrar no mundo espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu não aceito mais isso. Diabo, solta ele. Você que usa ele não vai mais usar. Consegue compreender? Pelo menos aonde eu estiver, eu não vou mais aceitar essas coisas. Quando eu pisar ali, o mal vai ter que ir embora, vai ter que ficar amarrado. Ali vai ser só bênção, ali vai ter coisas normais. Consegue compreender? Por quê? Porque o diabo quer mudar os valores, o diabo quer mudar as crenças. Estão me entendendo? Quem está comigo, diga glória a Deus. Eles podem tentar desviar a família dos caminhos de Deus e introduzir filosofias e ideologias contrárias à Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, que Daniel, ele fez uma oração, todos nós já ouvimos falar sobre isso aqui. Daniel, ele fez uma oração e a resposta não vinha. Daniel perseverou na oração, depois de 21 dias, a resposta veio. E Deus falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro momento em que você pediu, eu enviei o anjo para lhe entregar a resposta. Mas um rei, um príncipe, a Bíblia lá vai chamar o príncipe da Pérsia, se referindo a um espírito que atuava na Pérsia, ele se opôs ao anjo, e ele começou a guerrear o anjo. Eu tive que enviar o Gabriel, um outro anjo, o anjo guerreiro, para vencer esse espírito e trazer a resposta para você. É claro que em Jesus, isso já caiu por terra, porque o diabo não tem mais poder. Amém, pessoal? Amém. Mas o que a Bíblia mostra aqui? Que existe uma oposição muito clara do mal. O diabo não quer que você viva os valores de Deus. Apesar dele ser derrotado, apesar dele não poder mais fazer o que ele fez lá com Daniel, se você não se posicionar na sua vida espiritual, mesmo ele não tendo força, ele se opõe a você. Por quê? Você perde a batalha por falta de conhecimento. Estão me compreendendo, sim ou não? Não é porque o diabo tem poder, mas é porque você é ignorante espiritualmente falando. Não é porque Satanás é poderoso, mas é porque você não conhece a sua posição, ou se conhece e não se posiciona. Você sabe que agora o diabo caiu por terra, Jesus já venceu ele na cruz. Quando você abençoa a sua casa, se ele tentar se opor, diabo, não, você podia fazer na época de Daniel. Daniel perseverou 21 dias, mesmo assim você não conseguiu. Mesmo naquele tempo, com o pecado sobre a humanidade, você não teve poder. Imagina agora que o pecado já foi levado na cruz, agora que você não pode mesmo, pega o que é seu e vai embora da minha vida. É essa posição que você tem que ter, meu irmão. Mas se você não se posiciona assim, mesmo o diabo não podendo, mesmo ele sendo derrotado, ele atua. Por isso a Bíblia diz: o meu povo, o povo de Deus, é destruído porque lhe falta conhecimento. Para você não falta? Então tá bom, glória a Deus. Não falta conhecimento, que não falta também ação. Que não falta você ser uma pessoa proativa. Se levanta em nome de Jesus. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu sabia que se eu tocasse nas suas vestes eu seria curada. Eu me levantei, fui e toquei. Eu não fiquei esperando alguém me levar. Eu não fiquei culpando fulano, ciclano, bertano. Eu me levantei. Então seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa com autorresponsabilidade. Olha para você e diz: eu que tenho que fazer isso. A palavra de Deus diz que eu tenho esse direito. A palavra de Deus diz que eu venci. Diabo, então para, em nome de Jesus. Satanás, fora da minha vida. O diabo, vou repetir, estou sendo redundante, mas para ficar gravado, o diabo é derrotado, mas ele não é bobo. Ele vai tentar, mesmo sabendo que você é vencedor. É mais ou menos assim, ó, vai que cola. Mas tem colado muito na vida dos crentes. O problema começa a entrar dentro de casa. O diabo tentando mudar as crenças e o valor, você, em vez de entrar no mundo espiritual, começa a brigar com a pessoa. Aí o diabo diz: não pratica a palavra, né? Jesus disse que a luta não é contra a carne e o sangue, e você está aí brigando com a pessoa? Como é bom. Você faz o que na igreja? Aprende, não vive, depois você vai falar que a igreja é fraca, ou que não funcionou a palavra.
Estão me compreendendo, meu irmão? Alô? O camarada lá fazendo as coisas, você tem uma palavra, não é contra a carne e o sangue, mas você está brigando com a pessoa. Parabéns, crente. Eu não preciso nem de muita coisa para te vencer. Conseguiram compreender, irmão? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Me amam ainda ou não? Sim. Então, meu irmão, não aceite. Se o diabo tentar trazer algo para corromper a sua crença, a crença da sua casa, na sua casa, meu irmão, é você que determina no que crê. Ah, mas o meu filho, se o meu filho não quiser, quando ele tiver a casa dele, ele decide o que vai ser na casa dele, mas na sua é Jesus. Quer que eu te conte como que o diabo engana muitos dos crentes? O diabo diz assim, ó, a pessoa tem que ir de livre, espontânea vontade, não tem que forçar as pessoas para ir para a igreja. Você não força seu filho para comer? Por que você força ele para fazer coisa boa, sendo que vai morrer? De qualquer jeito ele vai morrer. Você não força o seu filho para tomar banho? Por que você luta tanto pela matéria? O diabo não fala assim para você, olha, não tem que forçar, quando tiver fome ele come. Percebeu que o diabo nunca fala isso? Mas se você forçar o seu filho, hoje você vai para a igreja, já vem o diabo na boca de alguém e diz, olha, a pessoa tem que ir de coração, não tem que forçar ninguém para a igreja, é mesmo? E por que você força ele a estudar? Para ganhar a vida? Essa vida vai passar? Você força ele para coisas passageiras e não força ele para as coisas espirituais? Qual pai e mãe, quando o filho não quer comer, o pai faz ele comer? Fala, se não comer, está sem celular. Se não comer, tem que comer. Por que você luta tanto para forçar para as coisas naturais? Eu sei que você vai dizer, eu não concordo. Está aí um demônio. Está aí um demônio. Eu estou amparado pela Bíblia e não por filosofias. Aqui não tem psicologia, aqui tem Bíblia. Josué diz, quanto a vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é Bíblia. Consegue compreender, pessoal? Obviamente que não é brigando. Obviamente que não é espancando, porque aí você perde a batalha. É dizendo claramente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. E eu não vou aceitar que entre dentro da minha casa nenhuma outra crença. Consegue compreender? E depois, se os filhos cresceram, ficaram adultos, decidiram, você fez sua parte, meu irmão. Aí ele vai ter que aceitar Jesus também. Consegue compreender? Vou usar um testemunho. Cadê meu filho? Está por aqui, meu filho? Posso falar de você? Fica tranquilo. Meu filho vinha comigo direto para a igreja. Mas ele vinha porque eu era o pai e porque eu vinha para a igreja. E ele vinha. Um dia, eu me lembro até hoje, chegou numa idade, falei, agora ele já sabe o que é certo e o que é errado. Eu entrei no quarto e falei assim, filho, deixa o pai te falar algo. O pai já te apresentou o caminho, já te apresentei Jesus, já te falei tudo. A partir de hoje, eu não te chamo mais para ir para a igreja, mas você fica à vontade. Se você não quiser ir, está tudo bem, você vai continuar sendo meu filho, eu vou continuar te amando, você conta comigo para sempre, mas se você quiser ir para a igreja, vamos comigo. Fechei a porta, daqui a pouco, meu filho está lá pronto, vou para a igreja com o Senhor, pai. Nunca mais chamei. Consegue compreender? Nunca mais chamei. Ele já era jovem, não era batizado. Filho do pastor não se batizou? Não. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. Não é uma imposição de um pai. Eu ensinava Jesus para ele. Agora, obedecer Jesus é uma decisão pessoal. Um dia ele chegou e falou, pai, eu quero me batizar. Glória a Deus, meu filho. Batizei. Terminou o batismo, entrou na minha sala, falou, pai, queria falar com o senhor. Dei um abraço nele, parabéns. Fala, meu filho, o que eu preciso para ser obreiro? Acabou, meu irmão. Agora, presta atenção, eu não sou modelo.
Eu só estou te contando isso como testemunho. Modelo é Jesus, a palavra. Se Jesus falou, se a palavra falou, é isso que você tem que seguir. Eu só estou te contando um testemunho. Estou dizendo para você, funciona. Funcionou para mim. Não estou dizendo olha para mim. Estou dizendo para você, olha para a palavra. Conseguiram compreender, sim ou não? Então o que fez o Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deixa o diabo dizer lá o que vai acontecer não, meu irmão. Mas a gente tem que respeitar a religião. E quando se posicionar é desrespeito. Nós temos que deixar de ser fracos e dobrar o joelho diante da ideologia de Satanás que está imperando sobre a terra. Eu vou dizer para a igreja o que Paulo falou para a igreja de Roma: não vos conformeis com Roma. E eu vou dizer para vocês: não se conforme com o Brasil, se conforme com a palavra. Esteja em conformidade com a palavra. Então esse negócio, tem que respeitar todo. O que é respeitar, meu irmão? Respeitar é ter posicionamento. Do mesmo jeito que ele quer que eu respeite a dele, ele que respeite a minha. Não é verdade, sim ou não? Nós não podemos ser esse fracote não, meu irmão. E tem um monte de pastor ensinando. Esse dia eu vi um pastor dizendo umas coisas, eu falei, meu Deus do céu. E eu entrei nos comentários, aí eu falei, está tudo contaminado pelo feminismo. Os crentes tudo feminista. O pastor dizendo lá, minha mulher, fui levar ela no salão de cabeleireiro, para fazer o cabelo, e lá não tem onde estacionar. Deixei ela lá e falei para ela assim, quando acabar, você me avisa na hora. Não avisa meia hora antes não, porque não tem onde eu parar aqui na frente, pois não tem onde parar o carro. Quando você acabar, você me chama que eu chego aqui rapidinho, eu encosto o carro, você já entra e a gente vai embora. Ela chamou ele falou assim, acabou. Foi. Quando chegou lá, abriu o vidro do carro, deu sinal para ela, ela fez assim, Aí ele, não dá, muito carro aqui, ela. Aí ele falou assim, vou ficar parado aqui. 1 minuto, 2, 10, 15. Ele abriu de novo, ela. Aí ele foi, tocou o carro, pôs o carro em cima da guia assim, passou por cima lá, parou no canteiro. Aí ele ficou bravo. A hora que ela chegar aqui, não sei o que tem, eu vou falar para ela, você tem que me respeitar, falei com você. Aí a hora que ela chegou, Deus falou assim para ela, não, você vai, se fosse qualquer mulher, você ia falar, entra no carro, fica tudo bem, não tem problema atrasar. Aí entrei nos comentários. Todo mundo lá, parabéns, parabéns, é alguém que respeita, é alguém que respeita. Ué, ele respeita, mas ela não. Quer dizer, ela parou, fez tudo aquilo, mas ela não tem que respeitar ele. Consegue entender como que está o feminismo? Vocês bugaram ou não? Entendeu? O que é respeito? O respeito não tem que ser recíproco? Sim ou não? É ou não é verdade? Quer dizer que ele respeitou ela porque ela combinou algo, atrasou, deixou ele esperando, fez um monte de coisa, fez ele subir no canteiro, e é ele que tinha que respeitar ela. Agora, não quer dizer que tinha que brigar. Nós estamos falando de respeito. Se não teve respeito, quem não respeitou foi a mulher, que havia combinado, só chama na hora que acaba. Mas chamou com meia hora de antecedência, sabia que não tinha onde parar o carro, fez o cara subir sobre o canteiro, e ainda dizem que ele respeitou ela. Não, ela desrespeitou ele. Pegou a visão ou não? Mas o feminismo aplaude quando as coisas não são recíprocas. Respeito tem que ser recíproco. Se ele tinha que chegar no horário, ela tinha que sair no horário. Consegue compreender? Mas a gente vive num país que o que domina aqui no país? Sempre ele que me espere, ela que me espere. É assim ou não é? Se você é assim, meu irmão, vigia. Você está desrespeitando o próximo. Amém, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O feminismo veio de um jeito que, se você se posiciona, você está sendo o quê? Opressor. Não, dentro da sua casa, você tem que declarar quem vai servir a Jesus lá. Amém, pessoal? É a minha casa,
Ah, a pessoa não quer, ela tem outra visão, ela serve outra religião. Se ela não é da minha casa, o que eu posso fazer com isso? O principado, ele quer destruir suas crenças, ele quer destruir os seus valores. É você quem vai decidir. Amém? No casamento, deixa eu postar lá, já pôs, presta atenção, podem afetar a dinâmica do relacionamento, influenciando os papéis e responsabilidade dentro do casamento. Eles tentam promover visões distorcidas sobre a liderança do marido ou a submissão da esposa, resultando em conflito e desarmonia. Meu irmão, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, nós temos ali onde Paulo fala sobre os papéis do casamento. Esse principado, quando entra no casamento, nós vimos como ele atua na família, agora como ele atua no casamento, ele distorce a visão. Então, ele distorce o papel do marido e o papel da esposa. O marido, ele diz assim na cabeça dele: você é o cabeça, ela tem que ser submissa. O que o marido entende quando está influenciado por esse demônio? Entende que ele manda, que ela tem que ficar calada, que ela não tem que abrir a boca para nada, que ela é um ser de segunda categoria, e começa a oprimir, começa a escravizar aquela pessoa. O diabo já entrou aí. Ser cabeça não é isso. Não é sequestrar outra pessoa. Tem pessoa que já não tem nem gosto mais de viver, porque o outro não deixa. Eu estou fazendo uma pesquisa para escrever um livro sobre casamento. Pasmem, sabe qual é o lugar preferido dos homens? Isso a nível mundial, dentro de casa? Banheiro. Vocês são fera, hein? Banheiro. Por que, apóstolo? Porque é o único lugar que a mulher não enche o saco. Está amarrado, irmão. Não vai amarrar, não? Vocês concordam, irmãs? Concordem, irmãs. Você é uma mulher de Deus, você não é qualquer mulher. Amém, pessoal? Estão comigo ou não? Então a pesquisa diz assim, que é o único lugar que o homem consegue ficar sem ter implicância. Então, se ele vai no banheiro, quando ele era solteiro, ele ia no banheiro, ficava 10 minutos, quando ele casa, ele fica quase 40 minutos. O que mudou? Quero um momento de paz, pelo menos. Vou ficar aqui. Os papéis estão distorcidos. O diabo está fazendo isso. Ser cabeça não é manipular, não é ser uma pessoa que maltrata. Ser cabeça é ser alguém que cuida, ser alguém que está protegendo, ser alguém que está provendo, ser alguém que olha para a família e diz: a minha família vai para esse rumo. Amém, pessoal? Consegue entender, sim ou não? Quando o homem não entende isso, ele entende que ele está com o poder de dominar. Ele confunde ser cabeça com machismo. Amém, gente? Quem faz isso? Esse principado. Então ele distorce o papel do homem e distorce o papel da mulher. Quando fala que a mulher tem que ser submissa, que o diabo diz na cabeça da mulher? Que ela é inferior, que ela não tem direito de fala, que ela não tem direito de se expressar. Quem manda aqui sou eu, fica quieto, tal. Não. Submissão. Uma mulher só consegue ser submissa com um homem que tem uma missão. Entende? Se casou com um homem que não tem missão, como que vai ser submissa a um homem sem missão? A palavra submissa é uma mulher que se coloca debaixo de uma missão. Submissão. Amém, pessoal? Agora, casou com um homem que não tem missão. Vocês nunca falaram isso, mas já viu falar naqueles homens banana? Já viu falar ou não? O B1, B2? Quem lembra disso? Lembra do B1, B2? Vocês lembram? Tem mulher que casou com o B1. Como que ela vai ser submissa ao B1? O B1 não tem missão, irmão. Alô? Entenderam, sim ou não? Submissão.
A mulher submissa é aquela que olha para o marido é um homem que se posiciona, tem direcionamento para a família, cuida da família, provê a família. Ela fala assim: estou junto com meu marido nisso. Isso é ser submissa. Não é ser inferior, não é ter direito de falar, não ter direito de falar. Não, ela é uma pessoa normal. Amém, pessoal? Então o diabo vem distorcendo tudo isso. E aí o que acontece? São casamentos oprimidos, enfadados, que se não vigiar, chega ao divórcio. E aí acontece o que o diabo quer. Amém? Compreenderam, sim ou não? Vamos para a potestade. Como que ele atua na família? Ele tem a capacidade de influenciar as estruturas de poder dentro da família. Como subverter a autoridade dos pais ou criar desordem na hierarquia familiar. Isso pode resultar em rebeldia dos filhos e conflito de autoridade. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo nos fala sobre a autoridade estabelecida por Deus. Então esse demônio aqui é contra a autoridade. Ele sempre vai subverter isso. Sempre vai subverter. O pai, o diabo entra lá na mente dele soprando e coloca aquele machismo. Você que manda aqui. Aí é como se o filho não tivesse direito de nada. É como se ele fosse um pequeno escravinho. Estão aqui comigo? Posso pregar a mesma Bíblia, irmão? Tudo bem? Aí o pai entra no quarto e vê aquele quarto doido. Tudo fora do lugar. Aí o pai fala assim: como que eu vou falar com esse moleque? Ou com essa menina? Nós precisamos entender que um adolescente, um jovenzinho, ele não vive a idade do pai, mas o pai já viveu a idade do filho. Portanto, o adolescente não sabe como falar com o pai, mas o pai sabe como falar porque já passou por ali. Então, se o pai tiver uma boa comunicação e lembrar que Deus colocou ele ali para mostrar o caminho para o filho, ele vai fechar a porta para o diabo. Consegue compreender? Ele não precisa ir pela opressão, ele precisa ir pela palavra. Aí as pessoas pensam o quê? Eu nem gosto de pregar sobre relacionamento de pai e filho, irmão, porque o machista, ele pensa: não, meu filho quem manda sou eu. Eu não estou mandando no seu filho, estou ensinando a Bíblia. Você tem direito, nesse momento, enquanto eu estou pregando, de fazer uso ou da pá ou da enxada. Sabe qual a diferença dos dois? Quem ouve a palavra com a pá na mão, a pá serve para quê? Para você pegar as coisas aqui e jogar para trás. Quem ouve com a enxada, ele pega e traz para o pé. Fala: isso aqui é para mim. Talvez eu não precise agora, mas eu vou analisar, quem sabe eu preciso amanhã. Então é assim que a gente ouve a palavra. Uns estão com a enxada na mão, pegando e puxando para os seus pés, fazendo a sua base, a sua estrutura. Outros estão com a pá e jogando para trás. Isso aqui não serve para mim. Não concordo com isso. Não, é você e Deus. Amém, pessoal? Mas a Bíblia me ensina como ser pai. Como que eu aprendo a ser pai? Com Deus. Deus é meu exemplo de pai. Exemplo de pai não é meu pai, deu certo comigo, mas eu não tenho que aplicar no meu filho. Meu filho é outro ser humano. Amém, pessoal? Deu certo comigo. Ele é um exemplo para mim. Deu tudo certo comigo. Deu tudo certo com meus irmãos. E talvez se eu falar aqui para você como meu pai me criou, talvez alguém de vocês vai falar assim: meu Deus do céu, está errado isso aí. Contra fatos não há argumentos. Dá errado dentro de um outro contexto. Dentro do contexto que vivíamos deu certo. E qual foi o contexto que vivíamos? Meu pai nunca me deu um tapa. Eu estou falando de ensinamento de antigamente, onde os filhos apanhavam, não é verdade? Falar isso hoje é normal, mas falar antigamente, meu pai nunca me deu um tapa. Tudo que eu aprendi olhando meu pai fazer. Consegue compreender? Tudo que eu aprendi, olhei ele fazer. Meu pai nunca me bateu. Meu irmão está aqui, ó. Também nunca apanhou. Mas a minha mãe fazia pelos dois. Mas pergunta antigamente, quem é que a gente ouvia mais? O pai.
Consegue compreender? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Deu certo comigo? Deu. Talvez se fosse com outro não daria. Amém, pessoal? Então, entre aqueles que acertaram, glória a Deus por isso, entre aqueles que erraram, que pena, nós temos que só olhar e dizer, mas eu sigo a palavra. Deus não é pai? Como que ele trata você? Como que Deus trata você? Bom, se eu olho para Deus como pai, ele é o exemplo de pai, qual é a lógica que eu tenho que ter? É só eu pegar a mesma coisa que Deus faz e fazer com meu filho. Se dá certo, Deus fazendo, dá certo aqui. Quando já ouviram dizer assim, ó, não fica elogiando o filho não, porque ele se perde na vida. Quando já ouviram isso aí? Quando já ouviram? Olha Deus falando, meus filhinhos, meus amados. Deus é carinhoso, irmão. Tem que abraçar filho e dar beijo não, senão fica sem vergonha. Já ouviram esse tipo de conversa? Já ouviram? Hã? Esse é o pensamento do homem, mas Deus, ele chama do quê? Como que ele nos chama? Filhinhos. Filhinhos, não erreis, mas se errar eu te arrebento. É isso? Filhinhos, não erreis, mas se você errar, eu estou aqui para ser um com você, para te colocar de pé, para ajudar você a se recuperar. Amém, pessoal? Consegue compreender? Então é isso, meu irmão. O que o diabo quer? Ele quer distorcer isso aqui. Ele quer colocar as coisas de tal forma que o filho olha e fala assim, bom, você me governa, você me domina até certo ponto. Eu vou crescer e vou sair daqui, quero ver você mandar em mim. Meu irmão, não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer que você olhe, que o seu filho olhe para você e veja você como vê ele. Se você não ensinar seu filho a se relacionar com o pai, teu filho não vai saber se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é pai. Consegue compreender? Então nós temos que não aceitar esse demônio, meu irmão, trazer a discordância entre pais e filhos, perverter as autoridades. Aí tem um filho lá que é um pequeno rebeldezinho, que ele está só esperando o momento certo para ele olhar e falar assim, agora você não manda mais em mim. O que valeu a pena, meu irmão? Amém, pessoal? Não aceite esse mal atuando dentro da sua família. Digam glória a Deus. Não aceite esse mal atuando dentro do seu lar. Mande embora em nome de Jesus. Diabo, aqui você não vai perverter nada. Meu filho é uma bênção, eu sou uma bênção, nós somos uma família abençoada. Digam glória a Deus. Vamos continuar. E no casamento, como que esse mal atua? Podem manifestar-se através de luta pelo controle ou poder entre o casal. Já viu aquele casamento onde um quer mandar mais do que o outro? Já viu ou não? Sim ou não? Um quer mandar mais do que o outro. Por quê? Esse mal, esse demônio, ele se opõe à autoridade. Tem pessoa, meu irmão, que todo mundo que é autoridade, ele já é contra, só pelo fato dela ser autoridade. Já viu pessoa, entra numa empresa e já fala mal do chefe, que ele nem conhece o chefe. Qual é o problema dele? O problema dele é com a autoridade. Fala mal de polícia, fala mal de professor, fala mal de pai. Tem pessoas que têm problema com a autoridade. Já viram pessoas assim? E se vem na igreja, tem problema com o pastor. Por quê? O problema dele não é com pessoas, o problema dele é com a função de autoridade. Esse demônio odeia a autoridade, meu irmão. Por quê? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Tem pessoa que você conversa com ela, ela fala mal de tudo quanto é autoridade. E geralmente ela sempre se coloca ao lado do suposto pobre indefeso. Mas nem todo pobre indefeso está correto. Mas o fato de ser indefeso, mesmo errado, a pessoa defende. Por quê? Entre ela e a autoridade, ela fica contra a autoridade. A pessoa não é justa. Consegue entender? O diabo odeia a autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. E ele quer perverter isso. Ele entra para perverter. Dentro do casamento é aquela guerra para ver quem manda mais. É aquela guerra para saber quem é o dono da casa, como se tivesse dono. Consegue entender? Não aceite isso, meu irmão, seja humilde. Não existe controle, meu irmão, existe fluir. Digam glória a Deus. Diga comigo, não existe controle, existe o fluir.
Amém? Ah, mas e a autoridade não controla? A autoridade tem uma missão, meu irmão. Nós vamos por aqui, nós vamos fazer isso. Vamos em nome de Jesus. Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. É o projeto para a família, não é o projeto para o eu. Na reunião de homens aqui, a mensagem foi: o homem só é o homem da Bíblia quando morre. Enquanto não morrer, não é o homem da Bíblia. Ele é o homem, mas o homem bíblico é quando morre. Já viu aquele homem que fala assim: tudo é para ele, nada é para mim? Já viu? Ela em casa, tudo é para ela. Morreu. Agora não é mais você, agora é a família. Você só era você quando era solteiro. Quer ser você? Seja solteiro. Casou? Morreu. Eita Jeová. Eu não estou falando no sentido negativo, amém, pessoal? Você tem que morrer para si mesmo, porque a Bíblia não diz que o homem tem que amar a esposa, a família, como Cristo amou a igreja? O que Cristo fez? O que ele fez? Morreu. Amém? Não foi isso que aconteceu? Agora não é mais eu, agora é nós. Vocês ainda me amam? Vamos lá. Esses conflitos podem gerar ressentimento e enfraquecimento no relacionamento. O ressentimento é uma maldição, meu irmão. Por quê? Vai aquela briga por domínio, por controle, para manter todo mundo debaixo de uma ordem, debaixo. Causa ressentimento no filho, causa ressentimento nos filhos, na esposa, causa ressentimento em todo mundo, irmão. Aí a pessoa pensa que ela está governando. Na verdade, ela não tem governo. O governo tem que ser igual ao governo de Jesus. Repita comigo: o governo deve ser igual ao governo de Jesus. Como é o governo de Jesus? Ele está impondo? Não, ele pega pelo coração, ele é amado, por isso que nós seguimos. Nós obedecemos porque o amamos. Nós estamos submissos a Jesus por amor, não é por imposição. Jesus não diz assim: se você não fizer o que eu mando, eu te jogo para o inferno. Não, ele diz: é claro, vai ser uma consequência, mas você tem uma vida para viver isso. Consegue entender? Quantos de nós há 2, 3 anos atrás vivíamos longe de Jesus e hoje estamos com Jesus? Olha como que ele foi paciente, te esperou. Quem entendeu, digam glória a Deus. Vamos para o príncipe das trevas na família. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: o diabo, diga comigo, o vosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão. Diga aí para o seu vizinho, diga assim: o diabo anda ao vosso derredor. Diga assim: ele está ao seu derredor, furioso, querendo te destruir. Diga assim: mas não se esqueça, os anjos do Senhor estão ao seu redor, para te guardar, para te livrar e te proteger. Você pode aplaudir Jesus bem forte por essa palavra? Na família, os príncipes das trevas são forças malignas que tentam criar divisões e conflito na família. Eles atacam especialmente em momentos de vulnerabilidade, como crises financeiras ou de saúde, tentando destruir a unidade familiar. Meu irmão, eu já vi isso aqui acontecer de monte. Deixa eu contar um testemunho, um testemunho. Isso não é um testemunho, é um testemunho. No começo desse ano, um conhecido meu, ele descobriu que estava com câncer, e um câncer muito agressivo. Eu fui lá fazer uma visita para ele, e eu fui com a mesma missão que eu sempre vou. Eu não vou lá só para orar, eu vou lá para falar de Jesus, falar da fé. E quando eu cheguei lá, eu percebi que ele estava totalmente destruído, mas destruído. Por quê? Além do câncer, ele também descobriu que estava com leucemia. É um câncer, né? Mas estou dizendo assim, ele estava com câncer no estômago, mais a leucemia. O que aconteceu? Ele não podia fazer a químio. E aí não podia tratar. Aí ele sentado, eu falei assim: como que você está, irmão? Ele falou: rapaz, vou confessar para você. Eu fico aqui na minha cama, às vezes eu fico brigando com Jesus. Eu falei: eu imagino. Eu falei: mas Jesus, ele não é igual a gente. Aí ele falou: mas eu vou te dizer por que eu brigo. Eu falo assim para Jesus: por que eu não tenho o direito de tratar a minha doença? Ali já tinha um erro. Essa doença é dele,
Ele não tem que pedir para Jesus levar, porque a dele Jesus já tinha levado. Tem gente que quer a cura, mas toma posse da doença, né? A minha doença, a minha diabetes, o meu bico de papagaio, minha hérnia de disco é sua, então é sua. A minha já foi levada na cruz. Toma posse, amém? Não tem nada a ver com a mensagem, mas é um ensinamento. Então, quando vier o diagnóstico, não é seu. Toma posse, diga, não é meu. Amém, pessoal? Veio, toma posse, não é meu. Toma posse da cura. Mas eu não quis corrigir naquele momento. E aí eu ouvi ele falando, por que eu não tenho direito de tratar a minha doença, nem eu tenho direito, tal. E ele falou, rapaz, olha, estou tão mal que eu tive que fazer uma transfusão. Só que antes de eu fazer a transfusão, eu ia fazer na quinta-feira, ele me falando. Eu ia fazer na quinta-feira. Na quarta-feira, eu estou aqui na casa dos meus familiares, e meus familiares estão cuidando de mim. Na quarta-feira, minha esposa me procurou. E a minha esposa chegou para mim e falou assim, eu quero o divórcio. Eu não quero passar com você esse processo. Eu estou indo embora. Então, eu não estou mais com você a partir de hoje. Ele falou, eu fui fazer a transfusão divorciado. Então, eu estou com câncer, estou com leucemia, estou divorciado. Aí eu olhei para ele e falei assim, você está igual o Jó. Só que você ainda tem fé. Se a fé estiver aí dentro de você, só que infelizmente não deu tempo, irmão. Falei para ele, semana que vem eu volto a falar com você. Quando eu marquei com ele, eu ia na terça-feira, na segunda ele faleceu. Então, o que eu estou querendo te falar, meu irmão? O que eu estou querendo te mostrar? O diabo, ele sabe como agir, como operar. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, meu irmão. Nós não podemos aceitar isso. Olha só, num momento de vulnerabilidade, de crise, momento de saúde, o diabo vai lá, entra na mente da esposa, não sei o que ele usou, e a esposa vai e pede, não quero mais, eu não vou passar com você esse processo. Se você se curar, não estou com você, mas se não se curar, fique sabendo que eu não sou viúva, eu sou divorciada. Já viram essa história? Alguém já viu algo parecido? É difícil, né, irmão? Mas é isso aqui. Percebe que o diabo estava fazendo na vida dele? Querendo destruir totalmente ele. Consegue compreender? Eu creio que ele foi salvo. Eu creio que ele foi salvo porque falei de Jesus, ele recebeu Jesus. Um pouco antes dele falecer, um médico de Jesus foi lá, pregou Jesus para ele, levou ele, falou para ele, receba Jesus na sua vida. E ele recebeu Jesus, eu tenho certeza da salvação. Mas olha que crueldade. Agora, por quê? Porque o diabo, o que ele vem fazer? Destruir vidas. Consegue compreender, meu irmão? Ele atua nesse momento. Ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Ele está ali na espreita. Por isso que nós temos que vigiar. Diga comigo, ele é derrotado. Mas ele não é tolo. Entende, pessoal? Vamos lá, no casamento, como que ele atua? Busca semear desconfiança e infidelidade. São duas coisas diferentes. Tem pessoa que ela vive desconfiada de tudo. É a desconfiada. Meu irmão, esse demônio aqui, essa maldição você não pode aceitar. Mas e se acontecer? Querido, primeiro, Deus guarda. E se não guardar, é livramento. Simples assim? Simples assim. Nós temos um fato. O que você vai fazer com o fato? Quem está aqui comigo? A mensagem pode parecer dura, meu irmão, mas a gente tem que ter um choque de realidade. Agora, ficar torturando, não permita o diabo ele semear desconfiança. Não, meu irmão. Não permita a desconfiança. Não permita o diabo semear a infidelidade. Não pensa que infidelidade é só um ato consumado, não. A infidelidade começa com pequenas palavras. Estão aqui comigo, pessoal? Começa com pequenas palavras. Você começa com uma conversinha aqui, você quer ser educado. Tem gente que gosta de fazer caridade para os pobres oprimidos. Nada de caridade, irmão, isso aí não existe caridade. Estão entendendo a linguagem que eu estou falando, sim ou não? E nisso ninguém faz caridade. Vocês entenderam a linguagem? Não é reunião de casais, mas eu estou falando. Tem gente que gosta de fazer, tadinho, tadinho de quem, irmão? É que ele está carente, é ele que supra a carência dele com Jesus, irmão. Deus supre todas as necessidades. Amém?
Infidelidade, meu irmão. O diabo, ele vem com as infidelidades, colocando as coisas aos poucos, e você não vai se atentando, você vai andando. Tem gente que gosta de andar na beira do barranco. Estou protegido, está olhando lá o buraco. Daqui a pouco barranca, você vai lá para dentro, irmão. Amém, pessoal? Amém ou não? Sim ou não? Tem gente que gosta de ser educado onde não dá para ser educado, meu irmão. Amém? Estou falando tudo sem papas hoje, irmão. Espero que você seja salvo. Se você for salvo, já está bom. Mas tem gente que quer ser educado onde não tem. Não é que você tem que ser maldoso, mas não tem que ter educação, meu irmão. Você tem que ser sério. Amém? A pessoa está lá com gracinha. Não, querido, não tem gracinha aqui. Quer continuar? Nosso conhecimento, sem gracinha. Daqui para cá é de fora o íntimo, e você não tem acesso. Mas a pessoa nunca mais vai olhar para a minha cara. E por que você quer que ela olhe para a tua cara? Quem tem que olhar para a tua cara é tua mulher, teus filhos, ou teu esposo, seus filhos. O resto, se olhar, glória a Deus. Se não olhar, aleluia. Eu não creio naquela teoria que a orelha arde, né, irmão? Graças a Deus eu não acredito, estou liberto dessas coisas. Então, irmão, tem gente que quer ter uma educação aonde não cabe. Não tenha, querido. Amém, gente? Não tenha. Começou a dar passos de infidelidade, sai lá. Nada de fazer caridade, não, aqui não. Em nome de Jesus não aceito isso. Amém, pessoal? Como que você vai fazer isso, meu irmão? Sai correndo. Diga para o seu vizinho aí, sai correndo. Diga assim, isso não se resiste, irmão. Diga assim, dá no pé. Amém? Irmão, o diabo, ele prepara ciladas. Ele prepara ciladas. Começou a conversa, o que eu faço, apóstolo? Meu irmão, tem um negócio assim, ó. Outro dia, esse tempo estava aconselhando uma senhora, já era uma senhora já. E ela falando para mim, apóstolo, meu marido já está idoso, eu também já sou velho, mas no meu trabalho tem um jovem, sabe, que ele me dá tanta atenção. Eu falei, não. Ele é tão bom, ele fala as coisas que me faz tão bem. Você já sabe onde vai dar, né, irmão? Eu falei, minha irmã, agora é hora de sossegar, irmã, curtir a vida, esperar Jesus te chamar. Para que se meter nisso agora, irmã? E eu estou sentindo uma atração por ele, apóstolo. Irmão, cuidado com o trabalho, irmão. Lá todo mundo fala coisa boa. Você entendeu? Aí eu falei para ela falou, o que eu faço, apóstolo? Eu falei, irmã, sai correndo. Ela, como assim? Aí eu falei para ela, minha irmã, a senhora tem que tomar um posicionamento. Sem pensar. Tem que ser curta e grossa. Ou para com isso, ou você vai pedir a conta no trabalho. Mas eu preciso trabalhar. Eu falei, você precisa trabalhar, eu preciso salvar seu casamento. O que é mais importante para você? Põe na balança o que vale mais e enfrenta. É loucura, não é, irmão? A fé é radical, meu irmão. Não tem, está doendo, vou passar um metiolate. Eu jogo o álcool logo, irmão. Já vai arder, arde tudo logo. Amém, pessoal? Aí eu falei para ela, irmã, ouça o que eu vou te falar. Se você está dentro de um circo, o circo está pegando fogo, o que você faz? Sai correndo. Eu falei, então está pegando fogo, sai correndo, irmã.
água. Eu falei, se você for tentar sair devagarzinho, vai te queimar, irmã. Consegue compreender? É exatamente isso, meu irmão. A conversa insistiu, bloqueia, a conversa exclui, sai fora, meu irmão. Salva você, salva a sua família, salva quem você ama. Amém, pessoal? E mantenha a sua vida com Jesus. Então não deixe o diabo plantar a infidelidade. A infidelidade não vem com ato consumado, ela vai começando, meu irmão. Ela vai começando, aquela palavra que você ouviu que gostou, é algo que você viu que agradou os olhos. Lembra da tentação da Eva? Lembra do enganar? Ouviu palavras que gostou, viu o fruto que era agradável aos olhos, falou, qual é o problema? Não, meu irmão, toma uma decisão em nome de Jesus. Saiba que o diabo, ele quer te levar, porque ele quer destruir aquilo que representa Deus, e a sua família representa Deus. Quando Deus criou o homem, quem fez o homem? A humanidade, a família de Deus, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali era a família de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O diabo tem raiva da família, porque a família representa quem é Deus. Foi a família de Deus quem te fez. Diga assim, eu fui criado pela família de Deus. Amém, pessoal? Essa é a verdade. Vamos lá para a gente encerrar, meu irmão. Então vamos continuar ainda. Buscam semear desconfiança e infidelidade, tentando destruir a unidade e o vínculo matrimonial. Eles visam desestruturar a base do casamento através de mentiras e traições. Meus irmãos, um conselho que o teu pastor está te dando, pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem uma segunda agenda, rasgue essa oculta. Fique só com a agenda pública, aquela agenda que a tua esposa sabe, que os teus filhos sabem. Se você tem uma agenda escondida, vai para lugares, naquela agenda lá, marcado encontros escondidos, acessa páginas escondidas. Se você vai para lugar, na segunda agenda, que só você tem acesso, rasga essa agenda. Essa agenda é a agenda do pecado. Tem uma agenda pública, a agenda que a tua esposa tem, que o teu esposo tem. Ele sabe onde você está, com quem está. Não é ficar que nem bobo, está dizendo, estou aqui, eu fui lá, desceu, escorregou, passou, foi para lá, foi para lá. Não, também não é isso. Amém? Não, deu duplo sentido, mas não era isso que eu quis dizer. Amém? Não, meu irmão. Jesus amado. Está vendo, Maico? Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Tem apenas a agenda que a pessoa que você ama, a sua casa, sabe. Amém, pessoal? Se você já não pode falar com as pessoas, já saiba que isso está errado. Amém? Não pode falar com outro, é pecado. É errado, meu irmão. Fuja disso, não deixe o diabo destruir. O diabo odeia a tua família. Lembre-se, João 10, 10. Sabe o que diz lá? Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... O ladrão, se referindo ao diabo e aos falsos profetas. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não deixe o diabo fazer isso. Ele é derrotado. Diga comigo, o diabo é derrotado. E eu vou viver a palavra, para ele não ter acesso à minha vida. Amém? Hostes espirituais da maldade, a gente encerra aqui. Na família, atuam intensificando problemas emocionais e espirituais como depressão, raiva e ressentimento dentro da família. Eles procuram explorar fraquezas emocionais para criar conflitos e desentendimento. Sabe aquela pessoa que já teve relacionamento problemático no passado e agora está no novo relacionamento, mas não esquece? Ela age aqui agora como se estivesse vivendo com outra pessoa. O diabo explora tudo isso, meu irmão, para trazer raiva dentro do relacionamento, para trazer ressentimento. O diabo explora isso. Não dê brecha para o diabo, não deixe o diabo explorar isso. Se alguém já lhe traiu, meu irmão, ficou no passado. Amém, pessoal? Ficou no passado. Quem está com você não tem que pagar pelo erro do outro. Ah, mas se foi a pessoa que eu estou com ela hoje, é nova criatura, então não é mais a mesma pessoa. Se você perdoou, então agora já não é mais a mesma pessoa. Ficou no passado. Aquela pessoa do passado, depois de
depois de, se não for me engano, 1 ano, nem as suas peles mais são as mesmas. Então aquela pessoa já não existe mais. Consegue compreender? Então você precisa fechar a porta para o diabo. Esses demônios, ele gosta de trazer de volta o passado para o presente, para você viver uma vida torturada. Aí fica aquele relacionamento, um com ressentimento do outro, traz a frieza conjugal, abre porta para o diabo, aí o diabo entra, traz o amante, traz a pessoa para se entrar dentro do casamento, e o diabo fica lá aplaudindo. Era isso tudo que eu queria. Fecha a porta, meu irmão. Amém, pessoal? Fecha a porta. Está no passado? Esqueça o passado. Perdoou? Viva uma nova história. Diga comigo, eu vou viver uma nova história. Não deixe o diabo entrar, meu irmão. Amém, pessoal? Não deixe o diabo entrar. Você está numa frieza conjugal? Fecha a porta. Lembre-se que Jesus falou. A palavra de Deus diz que o casal só pode se separar intimamente por consentimento mútuo. E qual é a razão que pode se separar intimamente? Da vida íntima do casal. Só tem uma razão. Qual a razão? Cadê os crentes, meu irmão? Cadê você? Diga assim, somente para se dedicar à oração. Amém, pessoal? E ainda tem que ser por consentimento mútuo. Vai entrar no propósito de oração? Eu vou ficar 15 dias só em oração. Ó que bênção, irmão. Isso hoje já quase está impraticável. Mas vamos dizer que é possível praticar isso. Amém? Possível que eu digo que alguém ainda pratica. Amém, igreja? Então o marido tem que chegar na esposa e falar, eu vou ficar 15 dias em oração, e nesse período a gente não vai ter mais relacionamento íntimo, só depois de 15 dias. Se ela falar, não concordo com isso não, Deus está dizendo, então não vai orar e fica a tua esposa. Olha como que é sério. Por quê? Para que o diabo não encontre brecha e entre destruindo o relacionamento. Percebe como que é sério? Nós estamos falando da graça. Essa palavra está na graça, está em Coríntios, período da graça. Então Deus está dizendo muito claro que quando o casal estão separados intimamente, abre brecha para o diabo entrar. Ah, apóstolo, glória a Deus, agora a hora que eu falar que eu fiz, eu vou jogar na cara que ele foi por causa dele ou por causa dela. Não, não justifica. Amém, pessoal? Não use a palavra para justificar os seus erros. Fecha a brecha para o diabo. Vamos lá para o casamento e a gente encerra aqui. Procuram amplificar mal entendido. Já viu aquela história que a pessoa gosta de esticar o chiclete? Conhece essa expressão? O negócio acontece na segunda, 365 dias depois, está falando ele no assunto. Deixa eu te contar um negócio. Esse demônio, ele gosta de aproveitar esse tipo de comportamento. Entende? Aquela famosa DR, a pessoa, nossa, mas homem não gosta, apóstolo, mulher gosta, gosta. É a mulher que gosta? O negócio não acaba nunca mais. Quem é que gosta de um assunto que não acaba nunca mais? Alô? Fica esticando o assunto, já resolveu? Glória a Deus, vamos viver agora. Vocês ainda me amam? Eu estou pregando a Bíblia, amém, pessoal? Para de esticar o chiclete, irmão. Já resolveu, glória a Deus. Já agora siga para o alvo. Diga assim: esqueço-me das coisas que para trás ficam e sigo para o alvo, que é Jesus. Amém, pessoal? Tem gente que pasma em você. Gente já me procurou quando eu preguei sobre perdão, e a pessoa me procura, um jovem me procurou uma vez, já várias vezes aconteceu isso. Pastor, eu não consigo perdoar meu pai, porque ele fez algo comigo. Eu falei, não, então hoje você vai perdoar. Mas ele já morreu, apóstolo, como que eu faço? Ele já morreu, você não consegue perdoar ainda? Oxê, você vai levar isso até onde? Está esticando o chiclete, irmão. O diabo gosta disso aí. Entendeu a expressão? Então você vai se arrepender de estar com raiva no coração dele agora. Amém, pessoal? Não tem mais como ir lá no túmulo e falar, pai, me perdoa. E o pai vai falar assim, beleza, deixa eu voltar para cá. Não tem como.
Amém, pessoal? Mas para você ver o quanto que tem pessoas, meu irmão, que fazem coisas que o diabo fala assim: olha, era tudo que eu precisava. Percebeu? Resumo da história: o diabo é derrotado. Quem é o problema? O homem que não vive a palavra. Eu estou dizendo no sentido genérico. Então vamos lá para a gente encerrar. Procura ampliar mal entendidos e falhas de comunicação, enfraquecendo o vínculo entre os cônjuges. Elas exploram, essas pessoas, exploram pequenas discordâncias e transformam em grandes conflitos. Não deixa o diabo usar isso aí. Amém, pessoal? Tem coisa que se resolve, tem coisa que se administra, tem coisa que, diga comigo, deixa para lá. Diga para o seu vizinho: se você não aprendeu a deixar para lá, deixar para lá às vezes faz um bem danado. Amém? O ansioso tem problema com deixa para lá. A pessoa que é preocupada demais tem problema com deixa para lá. E se não resolver? Se não resolver, você vai ver lá para lá. Amém, pessoal? Não sofre com antecedência. Meu irmão, resumindo a história, nós temos aqui ferramentas essenciais para manter a nossa casa abençoada. Agora a posição é de cada um de nós. O diabo, ele foi derrotado, ele não tem poder, ele se aproveita da nossa ignorância, da nossa inércia, ele se aproveita de nós não vivermos a palavra de Deus. Quando você pratica a palavra, o diabo não tem êxito sobre a sua vida. Amém, pessoal? Não tem lugar para o diabo. E se você fez tudo, apóstolo, eu tenho feito tudo isso aqui, mesmo assim eu não tenho conseguido, aí sim, meu irmão, você ora: pai, eu tenho feito tudo que a tua palavra manda, mas não tem resolvido, até agora as coisas não resolveu. Por quê? Eu pratiquei aqui, mas o resultado não chegou. A tua palavra diz isso e não aconteceu isso. Eu fiz aqui, a tua palavra diz isso, mas não aconteceu isso. Meu irmão, fala com Deus, apresenta a Deus. Isaías diz assim, entre diante de Deus em juízo juntamente com ele e apresente as tuas razões para que ele possa te justificar. Olha, entrar em juízo é como se você tivesse uma audiência com Deus. É como se você entrasse em uma audiência com Deus e apresentasse as suas razões. Quais são as razões? A palavra, a promessa. Apresente as tuas razões para que ele possa te justificar. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, irmão. Você ouviu a palavra? Hoje foi um estudo um pouco mais intenso. Nós vamos encerrar talvez quarta ou domingo, e depois eu quero mostrar para vocês um filme aonde tudo que vocês ouviram aqui, esse filme ilustra a ação do diabo na prática, sem mostrar demônio. Esse filme não tem demônio, tem seres humanos atuando, dando legalidade a demônios. Vocês vão ver isso na prática. Isso vai trazer para você uma fixação de tudo que você aprendeu para que você viva uma vida abençoada. Amém, pessoal? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Diante do que você ouviu, aquilo que Deus tratou com você, fale com Ele agora. Esse é o momento de você falar com Ele. Esse é o momento de você apresentar a Deus as suas razões, como diz Isaías, para que Ele possa te justificar. As suas razões não é porque você é bom, as suas razões não é porque você é uma pessoa honesta, não é porque você é bonzinho, as suas razões é porque Deus falou na palavra, e Ele diz que é direito seu. Eu não sei o que você está vivendo, irmão, eu não sei como está a sua vida, mas a palavra veio nos direcionar, a palavra veio nos trazer entendimento, discernimento. Então fale com teu Deus agora. Pai, em nome de Jesus, inclina os seus ouvidos, ó Deus, para ouvir a oração da tua igreja. O Senhor sabe o que eles têm vivido, o que cada um tem vivido, quais são as suas guerras. Pai, em nome de Jesus Cristo, existem pessoas agora que estão pedindo: Pai, me ajuda a vencer essa guerra, me ajude a praticar essa palavra, me ajude a fazer o que a tua palavra diz, me ajude a praticar, meu Deus, os seus ensinos. Eu quero lutar com as suas armas, eu quero, meu Deus, guerrear a minha guerra com as suas armas. Agora é o momento.
Agora é o momento, meu Pai, porque eu tenho conhecimento. Agora é o momento porque eu tenho sabedoria. Fale com teu Deus agora. Este é o teu momento, meu irmão. Deus está lhe ouvindo. Se você precisa orar pelo seu cônjuge, ore por ele agora. Isso, ore por ele. Pai, em nome de Jesus, ouça a oração dessa minha irmã, deste meu irmão. Talvez você precisa pedir a Deus que perdoe ele. Faça isso agora. Fala: Pai, em nome de Jesus, que eu peço, perdoe ele por essa ação tão errada. Ou me perdoa, Senhor, por ser tão incompreensível. Fale com Deus agora. Deus está aqui para lhe ouvir. Deus está aqui para te atender. Creia nisso. Você ouviu a palavra e a fé surgiu no seu coração. Agora é com você. Fale com o seu Deus.